Oi, Lívia. Oi, Natália. Boa noite, boa tarde. Esperar a Tatiana chegar. Boa noite para quem está entrando. Ei, esperar um pouquinho. Oi, Natália. Vamos lá. A Tatiana está chegando. Ei! Oi, Tatiana. Tatiana? É a Tatiana que entrou? Opa. Tatiana, você tem que entrar aqui para eu te... Você tem que pedir a solicitação para eu te colocar aqui. Eu tentei, não sei o que aconteceu. Você tenta de novo? Se não deu certo. Eu acho que foi outra pessoa, né? Então, Tatiana, você entra de novo, que daí eu te coloco. Vamos lá, o pessoal está chegando. Daqui a pouco a gente vai começar a falar com a Tatiana sobre... Oi, Thalita. Vamos começar a falar sobre o Jorge Perrec. Mas não sei o que aconteceu. Eu apertei o botãozinho aqui para a Tatiana entrar, entrou outra pessoa. Vamos ver que a Tatiana já vai... Deixa eu ver se ela vai chamar agora. Não, cadê? Aqui. Tô te colocando. Agora sim. Agora sim. Tudo bem, Tatiana? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, estamos aqui começando, né? A gente vai esperar só mais um minutinho. Tá entrando o Tá. pessoal, né, para conhecer um pouco mais do Jorge Perrec, né? Enquanto a gente não começa, vou fazer uma pequena introdução aqui, como a gente sempre faz, né? Lembrando que essa é a 7ª edição do Letradas e Confinadas, que é um canal, né, criado por mim, pela Thalita Moschut e pela Lívia Boeloni Gonçalves, né? Um canal para debater literatura e afins. E a gente está tentando dar um panorama bem amplo, né, de debates e chamando ou nós mesmas falamos sobre literatura ou chamamos pessoas que a gente quer apresentar também para vocês, né, e que são especialistas em algum tema que a gente acha relevante, né. Então eu já vou começando aqui e vou dando boa noite, bom fim de tarde, boa noite, bom dia dos namorados, né, para Tatiana Barbosa Cavalari, que é mestre em estudos linguísticos, literários e tradutológicos em francês e doutora em letras estrangeiras e tradução. É isso, Tatiana? Isso mesmo, tá certinho. Isso mesmo, não, corrigi aqui. E ela tem uma pesquisa sobre a relação da autobiografia e da imagem, do espaço e da memória na obra do Jorge Perrec. Então ela vai conversar com a gente sobre um assunto que já está aparecendo aqui de várias maneiras diferentes, que é a questão da memória, a questão da infância. Ela vai revisitar esse assunto à luz da obra, né, e do olhar do Jorge Perrec. É isso, né, que a gente vai fazer hoje, né? Tatiana, eu vou começar a convidar assim, as pessoas que estão nos vendo, né? Vou começar fazendo uma pequena introdução do Jorge Perrec, que eu queria que você fosse comentando, não vai ser uma introdução comentada por você, porque eu peguei várias informações interessantes sobre ele que eu não sabia, né? Uhum. E que estão dispostas na internet, que eu achei bem interessantes. Bom, o Jorge Perrec é um autor francês, né? Nascido em 1936 e falecido em 82. Portanto, morreu muito jovem, né, Tatiana? E Isso ele, mesmo. assim, uma das curiosidades a respeito dele é que, além de escritor, ele era verbicruzista. Crucista, né? Que é que quer dizer? Que é uma pessoa que fazia palavras cruzadas, inventava palavras cruzadas, é isso? Uma das muitas funções dele, né? Ele ficou durante muitos anos publicando palavras cruzadas, é verdade.
Eu até lembrei que eu deveria comentar isso com você, que é um fato bem curioso. Pois é, interessante. E já aponta para uma característica da obra dele que tem essa coisa lúdica, né? Mas, Isso além mesmo. disso, ele também participou, ele foi um dos integrantes de um movimento literário chamado Oulipo. O que quer dizer Oulipo, Tatiana? Bom, é uma sigla em francês, né, que começa Sim. com que é a junção de três palavras em francês, que em português seria Oficina de Literatura Potencial. Então quer dizer que são Oficina de Literatura Potencial. então como vamos estudar, como eles iam pensar as potencialidades da escrita. Então o fato de ter matemáticos nesse grupo é bem interessante porque eles pensavam mesmo em como como transformar a escrita a partir de regras. E eu até separei um trechinho, depois eu posso ler para vocês, do tradutor. Pode restringir muito o trabalho. E, na verdade, eles pensavam exatamente o contrário. Esse grupo de matemáticos, escritores, eles achavam que a regra daria liberdade para eles produzirem, né? De uma forma muito potencializada. Então, a partir de uma regra que a gente criou, a gente poderia pensar em como multiplicar essa regra de diferentes formas e fazendo diferentes alterações até, e aí eu estou dizendo alterações matemáticas mesmo, porque eles trabalhavam bastante com essa ideia de, bom, então vamos usar tais letras, vamos compor os poemas usando X números de letras, vamos escrever, o Perrec tem textos que são palíndromos, que você consegue ler de uma direção e se você voltar e ler de outra direção está escrita a mesma coisa. Então são Tatiana, regras levadas... Oi? está dando pequenos cortes na sua fala. Ah, Você está no eu G? vou mudar. Queria saber se alguém podia falar se também está tendo corte. Está vendo a... Vamos ver se ela volta. Só para a gente ouvir melhor o que ela está explicando, né? Ficou Vamos ver, melhor vamos assim? continuar. Eu queria te Acho que perguntar sim. se a iluminação tá boa ou tá um pouco escura para vocês. Não, dá para ver você. Eu estou mais clara que você, mas eu acho que está dando para te ver. Tá Então, bom. continua. Então, eles usavam recursos matemáticos. Esse grupo é um grupo surrealista? É um grupo que se denominava surrealista ou não tem nada a ver? Não, Ou ele... eu acho que eles seguiram sim, eles tiveram alguma influência, mas se a gente for pensar em surrealismo, que eles trabalhavam mais com escrita automática, o caso deles era um pouquinho diferente, porque não era uma questão de. Era exatamente o contrário. Era não ser automática, era criar uma regra, racionalizar essa regra e, a partir dessa regra, conseguir compor as diferentes formas de escrita que eles se propunham. E é Então, interessante que... Sim, por favor. não, então a gente pensa assim, sempre quando eles escreviam poemas, eram sempre poemas que poderiam ser multiplicados, então multiplica esse verso por esse verso, e isso sempre ligado à matemática, sabe? Olha, São inúmeros exemplos de obras do Perrec, que é lógico que eu teria que consultar para falar com detalhes de números, mas que a gente pode ver esse uso de regras para composição de poesia, ou mesmo para composição de textos mais elaborados, como foi o caso do A Vida, Modo de Usar, que se a gente vai ter que falar desse texto, e eu posso te dizer que ele também foi criado e pensado a partir de uma regra fixa de escrita. que legal. Nossa, você vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas continuando Sim, essa apresentação do Perrec, então ele participou desse grupo, né? Um grupo que ele tentava, talvez, descobrir potencialidades novas da linguagem a partir desses isso. jogos, dessas restrições da linguagem, né? Desse outro encaminhamento, né, para a linguagem. Mas é interessante que desse grupo também participou o Ítalo Calvino.
Ítalo Calvino. Então a gente sempre fala que acho que talvez os dois sejam os mais famosos assim para um público menos especializado, né? E Sim, que não foi fundado pelo Perrec. Ele entrou bem depois, acho que foi no começo dos anos sim. 60, ele entrou em 67, mas como ele acabou extrapolando muito nessa questão da criatividade da escrita, ele acabou se tornando um dos membros mais famosos do grupo. Então, e você falou dessa questão de você tira uma letra e tenta compor uma coisa. O próprio Perrec tem um livro que em português é O Sumiço, né? Ou La Disparition, né? Que não Isso, usa a letra E, que isso é uma letra mesmo. importantíssima em francês. Você escreve um romance sem usar a letra E. E é uma letra. E o interessante, né, Tatiana, que eu queria que você comentasse isso, porque esse tipo de recurso, assim, não é só um jogo, né? Porque talvez tenha alguma coisa que, que ele esteja querendo falar através dessa supressão de uma letra, né? Eu conversei com vocês bem rapidamente sobre isso, né? E é interessante que quando a gente vai falar do Perrec para um público que não o conhece, é muito natural quem estuda o autor falar: ah, esse autor ele escreveu um livro sem usar a letra E, como se Sim. fosse mesmo uma porta de entrada para a leitura dele, né? Então eu vou falar de algo tão inusitado que isso vai despertar curiosidade nas pessoas, né? Então, foi dessa maneira que eu fiquei sabendo que ele existia mesmo, numa aula na graduação, né, com a minha orientadora, que na época era professora da graduação, a Cláudia Pino, e ela comentou desse autor que era bem conhecido na França e não muito conhecido no Brasil. E até hoje a gente sempre tem que ficar um pouco tentando explicar o porquê a gente estuda um autor que não é tão conhecido, quando na verdade a gente deveria fazer com que ele se tornasse mais conhecido, né? Claro, sim. Então, em francês, o livro se chama La Disparition, ele não usa a letra E na sua composição, e que é a vogal mais utilizada na língua francesa. Então, é um processo de composição que não é simplesmente tirar a letra E, mas trabalhar várias estratégias de escrita para preencher esse E com outras coisas. Então, por exemplo, eu estava aqui com um livro do Zéfiri, que eu comentei com você, que é a tradução Sim. em português, Sim. né? Eu fiquei aqui hoje caçando as minhas versões em português, porque eu tenho pouquíssimas, e é um privilégio que esse aqui eu tenho autografado pelo autor que participou de um evento lá na faculdade. E aí, quando você lê as anotações do Zéfiri sobre as dificuldades de tradução, né? Então, assim, o Perrec já teve todo um trabalho de composição absurdo, e depois os tradutores têm que seguir nessa linha para como adaptar isso para a sua própria língua Sim. também. É uma Né? recriação. E em português não é a letra E que foi tirada, né? É a letra E. É a letra Quando eu falei com vocês, eu acho que eu me confundi exatamente porque as pessoas cobraram dele que ele deveria ter tirado o A. Porque porque o a letra A é usada. é um pouquinho mais usada que o E em português, não muita coisa. Mas aí o Zéfiri, ele explica assim com muitos detalhes para quem tiver depois curiosidade, eu posso falar mais um pouquinho sobre o livro, porque ele preferiu manter o E. E no francês tem uma série de motivos. Então tem a questão de primeiro que é um texto que é um texto policial e que fala do desaparecimento, né? Ele conta mistérios e desaparecimentos. Então, quando esse livro foi publicado, e é uma história assim cheia de peripécias que no começo não dá para entender muito bem, é um pouquinho difícil de entrar na história. E aí, Uhum. quando o livro foi publicado, a maior decepção do Perrec foram duas decepções. Uma que ninguém percebeu. Todo mundo leu o livro e ninguém percebeu que faltava a letra E. Uau! Porque exatamente por essas estratégias que eu disse que ele usava, né? Então se era para usar, bom, teria que pensar aqui para falar para vocês as estratégias, mas por exemplo, o E ele poderia usar algumas palavras que tem AI, que tem som de E, então algumas vezes ele usava o AI no francês para dar o som de E, às vezes ele usava palavras que tem o E mudo, então ele não precisava colocar o E na escrita. Sim. Então, ele fez algumas armadilhas para o leitor que
mesmo os mais, assim, bem avisados de que o Perrec tinha uma escrita experimental, demoraram muito para perceber que se tratava de um livro inteiro sem a letra E. E aí a dupla decepção é que depois que descobriram isso, o livro ficou muito marcado por ser somente isso, ser somente a letra que falta, quando na verdade é toda uma história composta com essa questão das ausências, né? Então, assim, tanto no conteúdo quanto na forma. Então, se você for olhar os capítulos, tem 26 capítulos que são as letras correspondentes às letras do alfabeto, mas o quinto capítulo não está, que é referente à letra E, que seria a quinta letra do alfabeto. São várias pistas que você tem que ir pegando na história. E fora isso, a gente tem a questão autobiográfica muito forte, né? Justamente por ele ser um escritor que perdeu os pais e ficou órfão muito cedo. Pela guerra. Foi pela Segunda Guerra, e foi criado pelos tios paternos. Então, toda a obra dele tem essas pistas que levam para essa ideia da ausência dos pais. Porque eles, em francês, a gente pronuncia E, que seria o som da letra E. Então, ele faz uma série de referências implícitas a essa ausência, que é muito forte na obra dele também. Então, é uma verdadeira câmara de espelhos a obra dele, né? Tudo está refletido, tudo está explicado e tem um sentido muito forte, né? Sabe que eu vou comentar nisso que você falou, ele perde os pais, né? Tem a desaparição dessa letra no livro, do capítulo referente à letra. Isso. A própria história é um desaparecimento. A própria história está na fábula, né? Está na própria fábula. Mas eu, lendo a sua dissertação, Tatiana, eu fiquei sabendo que o Perrec foi analisando, ele fez terapia com Pontalis. Isso mesmo. Você cita um depoimento do Pontalis, ou que ele está fazendo um depoimento sobre caso, né? E o caso, ele não usa o nome do Perrec, ele usa o nome Pierre, sim, mas ele está falando do Perrec. E eu vou ler porque eu achei tão tocante, né? O que ele comenta do Perrec tem muito a ver com essa questão da ausência. Então, sim, você cita isso lá, diz o seguinte: Pierre, que é o Georges Perrec, né, o Pontalis, o psicanalista falando do Georges Perrec, Pierre me descrevia as ruas onde vivera, os quartos onde dormira, o desenho do papel de parede, precisava-me as dimensões do leito, da janela, a localização de cada móvel, a forma do fecho da porta, e eis que desse inventário maníaco, desta recensão infinita que não poderia ter deixado nada de fora, nascia em mim o sentimento pungente da ausência. Os quartos de Pierre, que é o Perrec, quanto mais eu os via se encherem de objetos, mais eles me pareciam vazios. Quanto mais precisa era a topografia, mais vasto o deserto. Quanto mais o mapa se povoava de nomes, mais mudo ele era. Ali só havia relíquias e não havia ninguém. É muito forte isso, né? Essa descrição, né? Do ponto de vista do psicanalista, né? É muito forte. E essa citação que você traz, ela é super importante para mim, porque ela norteia bastante as minhas curiosidades de pesquisadora. Porque por mais que o Lippo e a escrita experimental do Perrec tenham sido fundamentais para que eu conhecesse a obra, para que eu me aproximasse dele, a obra que fez com que eu decidisse estudá-lo e pesquisá-lo foi exatamente a obra W, A Memória da Infância, que é uma obra autobiográfica e que ele resolve escrever quando acaba esse processo de psicanálise. Então, ao mesmo tempo em que ele desenvolvia um projeto, que é o que eu desenvolvo mais no doutorado, que é aquele projeto de percorrer os lugares, escrever sobre os lugares e depois tentar fazer fazer anotações sobre esses lugares para tentar reativar a memória dele, um desses lugares é a Rua da Infância. Então, ao mesmo tempo que ele faz o processo de psicanálise, ele está fazendo essa espécie de pesquisa, né? Essas caminhadas que ele faz por essa rua onde ele viveu, e ele está colhendo material da família, tentando fazer entrevistas, juntando documentos. Sim. Então, uma das características super importantes da obra dele também, e por isso talvez muita coisa tenha ficado sem publicar,
é porque ele trabalhava muito com listas e inventários. Então, essa ideia que aparece aí de encher, né, descrever até não haver mais espaço, esse esgotamento das descrições e o esgotamento da escrita faz parte do processo de escrita do Perrec. Então, isso aparece muito nessa minha pesquisa que eu faço no doutorado, que ele olha para esse cotidiano e descreve desesperadamente para tentar encontrar algum lugar ali naquela escrita. Mas isso acontece também bastante no W, que é esse livro que ele mesmo intitula como autobiográfico. E essa de buscar memórias ou de registrar, né? A questão do cotidiano é muito importante em várias obras, né? Mas como se o cotidiano fosse tão efêmero, né? Então que é um objeto mesmo que merece esse empenho, né? Me parece, né? Pelo efêmero. Exatamente. Exatamente. Ele usa voltando um pouquinho à questão das regras de escrita. Depois que ele escreve o La Disparition, que é um livro, só para retornar essa questão do efêmero que você trouxe. Depois que ele escreve La Disparition, acho que, apesar de ter sido super difícil, mas ele consegue essa empreitada, ele parte para uma outra, assim, tão desafiadora quanto, que é escrever um livro só usando palavras com a letra E. Então entendendo agora, né? A gente estava falando do livro do Perrec, La Disparition, que é um livro todo escrito sem a letra E, né? E todas as implicações disso, mas agora tem um livro que é todo escrito com a letra E. Com a letra E aí, o livro inteiro. Isso. E aí se chama Les Revenants, que quer dizer os que voltaram, os que retornaram. E dentro desse livro tem uma frase super importante dele, que é toda escrita nesse formato, né? Que em português seria algo como: eu busco ao mesmo tempo o eterno e o efêmero. Então essa é uma frase muito importante que aparece sempre nas anotações dele. É toda escrita em E, em francês. E eu queria, assim, não sei se você queria fazer mais alguma pergunta agora, mas eu pensei... Eu só queria fazer mais um comentário assim, antes da gente partir. Bom. Porque duas outras curiosidades que eu pesquisei do Perrec, que eu queria saber se isso procede, é que ele fez o serviço militar como paraquedista, que eu achei interessante ele ser paraquedista. E a outra coisa que eu achei maravilhosa, que tem um asteroide com o nome do Jorge Perrec, que ele descobriu em 1982. Ele era meio astrônomo, amador, né? Eu achei isso muito legal também de saber. Eu não me lembrava se ele tinha descoberto, mas eu sei que existe, de fato. Que eu vi. E só assim, porque antes de passar a bola para você de fato... Não, tudo bem, tranquilo. Só para falar que, assim, nessa obra que é tão difícil de classificar o gênero, né? Ele também praticou escrita por rádio, né? Tipo rádio, teatro, escreveu teatro. Sim. E alguns projetos de cinema também, e de roteiros que acabaram não vingando, mas de outras coisas que sim. E para quem não conhece muito bem o Jorge Perrec, ele é publicado no Brasil, tem vários livros traduzidos, não todos, não toda a obra, mas é interessante que alguns anos atrás o ator Marco Nanini adaptou um livro dele para o teatro, que era a arte e maneira de abordar o seu chefe para pedir um aumento, né? Que, se não me engano, é um texto póstumo do Perrec. Eu acho que não foi publicado em vida. Sim, isso mesmo. Enfim, então, são algumas informações aqui, só para fechar essa pequena introdução que eu achei curiosas, assim, né? De falar do Perrec. Mas vamos entrar, de fato, né, Tatiana, nessa questão que a gente já deu uma pequena introduzida falando aí da disparição, da desaparecimento dos pais na guerra, né, dessa ausência na infância, dessa questão da ausência. Então eu gostaria muito que você começasse a puxar os fios da memória sua, do Perrec, e nessa relação entre lugares, imagens, fotografia, né, filme, né, como que ele usa todo esse material na busca de reconstruir ou de criar uma nova memória.
Olha, depois você vai me falando quando eu preciso parar, porque são Claro. tantas informações e tantas coisas, mas assim, o que eu pensei como ponto de partida realmente foi, eu acho que o ponto de partida é mesmo fazer um contexto sobre o Lipo e a importância desse grupo, né? Para uma geração ali dos anos 60 que foi super importante, e também falar dos livros mais, assim, mais marcantes do Perrec, não que foram, não assim os meus preferidos, mas eu digo assim, em geral os mais marcantes, né? Então eu acho que o La Disparition, ele é muito importante porque ele faz com que as pessoas entrem na obra do Perrec, mas não é um livro tão simples para começar a leitura do Perrec, né? Então, assim, outros livros importantes que eu destaco, em primeiro lugar, o livro As Coisas, que foi o livro de estreia, de 65, que ele estava discutindo algumas questões ali do consumismo ali na França, naquele momento, né? Mas que está Um pouco. um tema muito importante até hoje, né? Que foi esse consumismo Isso. exacerbando e que eu acho que aquele momento ele capta um estilo de procedimento de vida que vai ao paroxismo com o tempo, né? E aí nesse livro, ele trata um pouco dessa relação das pessoas com os objetos de consumo mesmo, né? O livro A Vida, Modo de Usar, que é o Sim. livro que deu projeção para ele na França, como, assim, lógico, né? Ele já tinha uma carreira, mas foi um livro que é considerado a obra-prima dele. E aí o que E, eu posso... Tatiana, a Lívia está perguntando para você comentar um pouco mais da vida, modo de usar. Ah, Tem sim, sim. pedido. O que eu posso comentar primeiro sobre a questão das regras de escrita é muito curioso porque como eles trabalhavam, então, o Perrec ele sempre trabalhou com parcerias. Então, isso que você falou de cinema, teatro, artes plásticas, fotografia, ele sempre esteve cercado de muitos artistas. Ele tinha um grupo do qual ele participava que era muito ativo. Então, a vida modo de usar, ele consegue, ele com toda esses contatos e essas pessoas que trabalham com essa questão de regras de escrita, ele vai pensar, bom, qual regra de escrita eu vou usar para a vida modo de usar? Então ele pensa nos movimentos do cavalo no jogo de xadrez. Então Uau. ele cria uma espécie de tabuleiro mesmo, só que ao invés de 8 por 8, 10 por 10, porque ele quer escrever 100 capítulos, né? E aí o movimento do cavalo quer dizer que ele nunca vai poder passar Eu não jogo xadrez, mas pelo que eu entendi de tudo que do pouco que eu estudei sobre esse livro, que eu também não estudei muito, mas é nunca voltar para a mesma casa. Então forma um desenho ali, né? E conforme esse desenho vai se criando, são os apartamentos que ele vai descrevendo na obra. Então ele E, cria sim, sim, pode. ele tem todo um programa de escrita com o movimento do jogo de xadrez, o que Aham. ele vai usar naquele capítulo. Aquele capítulo vai ser uma descrição, vai ser uma narrativa, vai ser um ensaio. Então ele vai compondo. Ele tem um livro bem grosso que fala só sobre o processo de criação desse livro. Né? Nossa, eu vou perguntar também a respeito da vida, modo de usar, sobre a relação, que a imagem sempre é um disparador de criatividade para o Perrec, né? Isso, Aí, isso. na sua dissertação, tem lá, quando você fala da vida, modo de usar, tem uma gravura, um desenho do Saul Steinberg. Exato. Eu até imprimi aqui para mostrar para o pessoal, é muito legal, é como se fosse um prédio de apartamentos sem as paredes, em que você pode olhar para dentro, né? Exatamente. E segundo você explica, né? Isso aqui está na gênese, né? Um pouco também da ideia de criar essa vida modo de usar, né? Inclusive, se eu te mostrar a minha dissertação, foi a primeira coisa que eu marquei, mostrar essa imagem dessa fachada aberta. Exatamente. Para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos, do que seria essa vida modo de usar, né? Então, assim, é o quê? É explicar, né? Esse termo modo de usar, para a gente aqui seria o quê? Quando a gente compra um produto, né? Ou quando a gente vai abrir algum produto, vem lá o modo de usar. Então, como usar, qual o modo de usar da vida? Então, vamos analisar, vamos criar. Ele criou essas narrativas todas, pensando
em como esse jogo vai funcionando. E por trás dessa narrativa desse movimento do cavalo, dessas narrativas que vão se desenhando, tem uma narrativa principal, que é de um personagem central, que viaja durante anos e fazendo... Que aí entra também a questão da pintura de novo, né? Ele viaja por várias marinas, faz o desenho em aquarela, manda esse desenho. Aí tem outro personagem que também é super importante para as narrativas do Perrec, que cria um quebra-cabeças dessas aquarelas, e depois, num outro momento, ele retorna e ele quer reconstituir esses quebra-cabeças em aquarela novamente. Então é aquela ideia de espelhamento, de cópia, de como ele se relaciona com as outras artes e não só com o texto escrito. Isso está muito evidente também nesse livro. E aí uma curiosidade, porque eu falo muito de questões de ausência na minha dissertação, mais no doutorado também. Tem uma questão muito importante da ausência, mesmo nesse A Vida a Modo de Usar, que ele cria lá todo o projeto dos 10 por 10, né, de criar 100 capítulos, mas quando a gente vai ler o livro, ele só tem 99. Né? Então tem uma explicação por que falta um capítulo final ali que ele não coloca. Ele também cita no final do livro todas as referências que ele usou. Então ele subverte um pouco essa questão de citar implicitamente, depois explicitar o que ele usou de referência. Então são muitas referências ali no livro, né, para a gente pensar. Eu fico pensando assim, que eu usei um texto do Perrec, a coleção particular, né, no meu livro sobre os duplos, espelhamentos e mise na bime, que eu estava estudando esse tipo de estrutura. E o interessante também que eu entendi, né, é que por exemplo, coleção particular se refere a um gênero de pintura. Que tipo de gênero de pintura? É um gênero, é um quadro que representa uma coleção de quadros. Então, é um quadro que tem dentro dele um monte de quadros. Então, o Perrec usa esse nome, a coleção particular, para contar um caso, mas ele transforma, contar esse caso desse quadro chamado coleção particular, né, que é ele consegue criar literariamente uma ressonância, um espelhamento com o tipo de obra pictórica que ele está falando, né, da qual ele está falando. Então é muito interessante, né? Você já deixou isso bem claro quando você falou do sumiço, ou da disparição, né? Como é que ele faz esse espelhamento perfeito, né? E com vários desdobramentos entre a forma e aquilo que ele está trabalhando, né? E o conteúdo, a fábula, e assim. Então é muito interessante. E aí, pensando nessa questão, como a gente já conversou um pouco, que não tem tantas obras traduzidas, né? Então, A Vida a Modo de Usar também não é um livro tão fácil para você já começar. Então, eu pensei em falar para vocês do As Coisas, que eu acho que é um livro super interessante para quem pretende começar a ler o Perrec, né? Ou A Vida a Modo de Usar. E eu também queria falar para você um pouquinho sobre Você tem mais edições em português do que eu, na verdade. Porque essa é uma questão muito importante que eu fiquei pensando. Como nós pesquisamos e a gente acaba se restringindo muito ao que a gente faz, a gente nem para pensar tanto nessa questão de como o público vai ter acesso, né? Porque o público, para ele conhecer mais, ele precisa de mais textos em português, né? No final das contas. Sim. Mas, enfim, tudo isso que eu te falei também é um pouco assim para pensar. Na primeira obra dele, que é As Coisas, que eu acho super interessante. E tem também questões autobiográficas ali, porque é um casal que vai para a Tunísia e sai do seu pequeno apartamento ali. Eles querem algo melhor para a vida deles, então eles saem ali daquele seu pequeno apartamento de Paris e vão para um lugar enorme, um apartamento, que eles não conseguem nem preencher com os móveis, de tão grande que é o apartamento que eles estão. E isso realmente aconteceu. Teve um período da vida dele que ele foi para a Tunísia, porque a esposa dele, na época, foi dar aulas lá naquela região. Então, fala um pouco sobre esse
passado dele, porque ele fez estudos de sociologia, né? Ele não completou, Sim. acho que ele não completou, mas ele fez estudos de sociologia. Então ele discute um pouco isso. É lógico, não está falando da vida dele, mas tem características ali, se você pegar, tem alguns fios de autobiografia que já começam nesse romance de estreia. E o W, que é o que eu vou falar, com um pouco mais de detalhes, né? Sim, que O que eu... é W ou a memória de infância, né? O título. Isso. Só para encerrar essa contextualização mais geral, eu acho que o Perrec, no final das contas, ele era muito ambicioso assim, no projeto de escrita dele, e porque ele fala de 4 grandes horizontes que ele quer abarcar. Então, eu acho que é por isso que a gente tem essa sensação, pelo menos quando você começa a pesquisar, que você nunca vai dar conta de estudar tudo. Porque são muitas coisas que ele pretende abarcar na obra dele, né? Então eu só anotei aqui para eu não esquecer, mas ele fala que as 4 grandes interrogações que ele faz e que ele quer colocar na obra dele são a sociológica, então acho que isso está bastante claro no livro As Coisas, a autobiográfica, eu acho que ele tenta, de uma certa forma, resolver essa questão autobiográfica com a publicação do W, que é em 75. Né? As Coisas ele publica em 65, que é o livro de estreia. 10 anos depois ele publica o W. Mas desde 69 ele já começou a escrita do W e passou por todo esse processo que eu te falei, de investigar, de descobrir documentos, né? De descobrir o que aconteceu com essa família sobre a qual ele não tem muitas informações. E aí ele também fala da lúdica, que acho que a gente já falou bastante, né? O uso das regras na escrita. E, por último, o romanesco, que eu acho que ele encerra, infelizmente, a carreira dele muito, muito jovem, mas ele consegue, né? Com A Vida, Modo de Usar, ele consegue o romanesco, que é juntar todas essas acepções que ele tem em relação à literatura numa obra única. Uma história com peripécias, com uma Isso. parte bem estendida, sim. Isso mesmo. Então, só para a gente pensar assim que o Perrec tinha ambições meio enciclopédicas, no final das contas, de fazer muita coisa, né? E por isso, né, acho que tem essa questão que você falou da psicanálise, que é super importante, e essa obsessão que ele tem por registrar e por anotar, eu acho que é essa questão do medo de se esquecer das coisas. Porque como ele afirma desde o começo do livro W que ele não tem nenhuma memória de infância, que tudo que ele vai colocar ali são recuperações que ele vai fazer de pesquisas, de entrevistas que ele vai ter com a família, de documentos que ele vai procurar. Então, dá a entender que a partir do momento que ele pode juntar as coisas, que ele pode juntar os objetos, descrever, anotar. Então, a partir de agora, eu vou anotar tudo, porque eu não quero esquecer mais nada daqui por diante. E então, quando ele consegue mais ou menos entender isso nesse processo de psicanálise, é que ele começa realmente a tentar esse projeto de escrita autobiográfico, que até então eram só projetos que iam ficando na gaveta. Sim. Então, ele tem um caderninho negro, o Petit Carnet Noir, onde ele faz as anotações por onde começar, né? Ele faz essas anotações. Por onde eu vou começar a falar da minha vida e da minha família? E aí, no final das contas, a minha pesquisa, que era muito ampla e eu queria tratar da ausência em várias esferas e ficava muito abrangente. Muito difícil, muito abrangente tratar disso numa pesquisa de mestrado que é mais curta. Então, eu acabei entrando por esse recorte dessa escrita autobiográfica que tem como ponto de partida a descrição das fotografias. Né? Então, além de todas as outras estratégias que ele vai usar. Então, o próprio projeto do Lieu, que, de uma certa forma, ele deixa de lado e transforma em várias outras obras, que eu discuto mais no doutorado. Uma dessas descrições que fica lá no envelope, né? Então ele vai para a rua, vai para Paris, ele vai com um caderninho, anota tudo que ele vê, e algumas vezes, quando ele vai para essa Rue Villain, que é a rua onde ele viveu na infância com os pais, ele leva um fotógrafo, alguns fotógrafos que são amigos dele. E ele vai fazendo todo esse registro documental da rua, do que ele vê, do que ele observa, e de como isso vai mudando ano a ano.
Então, em 69 ele descreve de uma forma, em 70 de outra forma. Ele vai tentando recuperar essas memórias ano a ano, né? Isso vai se tornando... que ao tentar recuperar uma memória, ele acaba registrando também um desaparecimento da própria rua. Essa rua vai se transformando. Exatamente, exatamente. É como se ele constatasse ao mesmo tempo o desaparecimento dessa rua, né? Porque logo que ele deixa de escrever, de fazer essas visitas, um pouco tempo depois esse processo de revitalização, reconstrução do bairro começa. E essas demolições vão adiante ali na rua, no bairro onde ele vivia. Então, são camadas de memória, né? A camada daquilo que ele está observando agora e que ele vai guardar naquele envelope, mas ele não quer ver. O projeto dele é guardar durante 12 anos, né? Para que ele possa acompanhar depois, lá no final desses 12 anos, o que ele vai ter mudado na perspectiva dele do olhar em relação a essas observações que ele faz. Só que aí em 75, quando ele passa por esse processo de psicanálise, ele realmente o projeto Lear já não tem tanto fôlego, ele aproveita uma parte desse material. Esse projeto dos lugares, né? Que ele ia... Isso. Então a Rue Villain, que é essa rua que ele descreve, que é a rua onde ele viveu a infância, é um desses 12 lugares que ele frequentava todo mês e ia descrevendo. E também para fazer esse plano do roteiro dos lugares que ele ia, para que ele não se repetisse, então assim, é meio estranho explicar, mas como ele tinha uma escrita do que ele via e do que ele lembrava, ele separa a escrita do real e a escrita da lembrança. Então, ele também tem um plano de escrita, uma tabela toda recortada. Então, em tal mês eu vou em tal lugar descrever e vou descrever o real. E nesse mesmo mês eu vou escrever lembranças de outro lugar. Então, ele faz todo um projeto numa tabela. O projeto era do Lier. Era do... Isso. Sim, tá. Isso. Só que aí quando... Só algumas coisas do projeto Lier que não vinga, ele migra para dentro do W. Isso. Tanto para dentro do W quanto para outras obras. Ele vai fazer documentários, vai fazer cinema, vai fazer poesia, vai fazer uma série de outras coisas. E aí toda essa documentação que ele tem, mais o processo de psicanálise, mais as anotações que ele tem das fotos, é o que vai compondo essa escrita autobiográfica que eu vou chamando de uma memória autobiográfica ficcional. Porque muitas vezes, né, se quando você lê, por exemplo, tem uma parte que ele faz uma descrição das fotos que ele escreveu 15 anos atrás, essa descrição. Quando ele vai realmente escrever o projeto, vai escrever o texto definitivo do livro, ele faz uma série de notas retificando. Não, isso eu sabia naquela época, mas agora mudou, assim, tanto da descrição de fotos quanto da descrição de informações que ele tem da família dele. Tatiana, então o W teria esse aspecto de construir uma espécie de autobiografia, não pode ser definido, pelo que você está falando, não pode ser definido como autoficção no sentido que a gente conhece, né? Porque um pouco diferente, tem uma construção aí, tem um resgate, a ausência realmente ela é assimilada, ela é aceita de alguma, né? Você vê que são estratégias de lidar com isso, mas além desse aspecto biográfico, teria também um aspecto mais coletivo também, né? Nessa investigação dele, né? Porque acaba entrando para a história, por uma investigação histórica, não sei, me parece, né? Sim, ele fala que ele vai escrever a história com H maiúsculo, né? Ao mesmo tempo que ele escreve a sua história, ele escreve essa história com H maiúsculo. Vou dar um exemplo assim bem simples que aparece lá no livro. Ele pega uma notícia de jornal do dia em que ele nasceu, por exemplo. Então ele fala, no dia que eu nasci, isso estava acontecendo no mundo, né? Então ele quer criar uma história para si, ao mesmo tempo que ele se apropria de uma história coletiva. Isso está muito presente na escrita dele. E outro fato importante é que eu acho que não dá para a gente falar em autoficção, porque em todo momento a gente sabe que o que está sendo narrado ali realmente
são fatos relativos à sua própria vida? Porque tem autores que usam fatos da própria vida, mas deixam bem claro que tudo que eu escrevi aqui foi inventado, né? E aí a gente acaba mesmo indo para essa questão da autoficção. No caso dele, não. É uma autobiografia, só que um especialista em autobiografia, que é o teórico Philippe Lejeune, ele tem um livro que é um livro todo dedicado à autobiografia do Perrec. E ele fala que é a memória e o oblíquo. Então é uma autobiografia oblíqua, né? Ela não vai por uma linha reta, mas ela vai tendo algumas tangentes ali, porque ele precisa desses artifícios para conseguir falar sobre si, né? Ele não consegue falar sobre si diretamente, exatamente por ele mesmo afirmar não ter memórias. Então ele parte dessas estratégias de escrita para conseguir fazer uma espécie de reconstituição. Eu até separei aqui depois, se der tempo, duas descrições que ele faz da mãe e do pai, e a gente vê que realmente, realmente ele só está descrevendo, ele não está narrando nenhuma memória ali. Ele não tem memória sobre os pais, né? Então, é muito, às vezes é até um pouco decepcionante, no sentido de efeito que causa no leitor, porque você não encontra lembranças muito palpáveis, assim. Nossa, isso foi bonito, essa lembrança que ele tem. Não, isso entra quase pelo banal, ali pela porta que ele usa do cotidiano, do banal, de descrever, por exemplo, o casaco que a mãe está usando na foto, né? Então, assim, por que ele está descrevendo o casaco se ele deveria estar falando sobre o que ele lembra da mãe? Porque ele não tem lembranças. Ô, Tatiana, então a Lívia está pedindo para você ler um trecho, que ela queria ter um exemplo disso. Sim, eu separei, na verdade, um trecho, porque assim, eu acho que, como a gente está falando de ausência como um tema central, é inevitável, né, a gente falar que essa ausência é referente aos pais que ele perdeu na guerra. Então, quando eu trato dessa questão da fotografia, eu estou me baseando nas ideias do Barthes, né, que é um crítico francês que escreve um livro só sobre a fotografia, né, que é a Câmara Clara. Sim. E o Barthes, ele fala desse efeito que a foto nos causa, que às vezes não está no que é principal na foto, né? Às vezes a gente olha para um rosto na foto, mas o que nos toca é algum detalhe da foto, é algo que nos toca, que nos causa um certo sofrimento e que faz com que a gente reviva aquela perda, né? Então ele chama isso de punctum, né? Ele chama studium, é você olhar e apreciar uma foto, né? Ele usa esses conceitos. E punctum é você olhar uma foto e ser tocado ou ser machucado por aquilo que você está olhando e aquilo te causar, de uma certa forma, uma espécie de... É como se você estivesse ressuscitando aquele morto toda vez que você olha para aquela foto. Então, é meio paradoxal, né? Você ressuscita um morto, mas ao mesmo tempo você constata que ele morreu. O aspecto da foto fica claro. Isso, e ele usa muito essa expressão em francês que é ça a été, que em português seria isso foi, né? Isso realmente aconteceu. Essa pessoa não está mais aqui. Então, eu tenho aqui uma descrição do pai que ele usa exatamente dessa forma. O pai, ele nem fala meu pai. Uhum. Ele não consegue nem ter esse pronome de pertencimento. Tamanha é essa ausência, né? Ele diz assim, tem uma foto do pai com aquele uniforme militar, porque o pai foi um militar que morreu na guerra. Ele diz, o pai sorri, é um simples soldado, está de licença em Paris, é o final do inverno no bosque de Vincennes. Meu pai foi militar durante muito pouco tempo, mas quando penso nele é sempre num soldado que penso. Sei onde ele nasceu, no fundo saberia descrevê-lo, sei como foi educado, conheço alguns traços de sua personalidade. Então ele escreve sobre o pai a partir do que ele ouviu dos outros, e não do que ele se lembra. Sim. Né? Isso é só um exemplo, tem outros exemplos assim de quando ele vai visitar o túmulo do pai, e aí ele não consegue sentir o luto, né, porque ele não teve
Ele não teve esse vínculo afetivo com o pai. Então, às vezes a leitura causa um mal-estar, né? Assim, nesse sentido que a gente espera de uma autobiografia, que ela seja um pouco mais tocante, mais que faça a gente ter faça a gente mergulhar mesmo nesses sentimentos, né? E às vezes a gente vê algumas descrições. Ela não é patética, né? Ela não vai pelos. Mas acaba tocando. Não, isso. Incomodando justamente por essa armação, né? E aí tem uma outra descrição que é bem curtinha também, que é da mãe. Sim. E aí, como eu tinha comentado com vocês, as fotos não estão reproduzidas no livro. Depois tem um artigo que é uma homenagem ao Perrec e que aí eles colocam essas fotos, tal como essas descritas por ele. Essas fotos são apresentadas e a gente consegue realmente visualizar. Ele escolheu não colocar as fotos. Ele escolheu. E aí, assim, eu até retomo algumas coisas do Barthes sobre a questão da câmara clara, porque apesar do Barthes ser, assim, não tão contemporâneo, né? Ele escreve câmara clara, o Perrec já tinha falecido, mas assim, eu me aproprio um pouco desse pensamento do Barthes, porque ele fala de uma foto do jardim de inverno da mãe dele, que ele não, quando ele está lá escrevendo na câmara clara, ele fala, eu não vou publicar essa foto, porque para vocês não vai ter o mesmo efeito que tem para mim. Para vocês vai ser só uma foto, vai ser só uma foto qualquer. Então é uma dor que ele tem que ele prefere não expor na imagem, né? Então acho que o Perrec, mesmo tendo feito isso antes do que o Barthes escreveu sobre isso, eu acho que tem um pouco a ver. A descrição que ele faz da mãe é assim, em uma das fotos, porque ele descreve várias. Minha mãe está sentada, ou mais precisamente apoiada, numa espécie de moldura metálica, da qual se percebem atrás dela as duas barras horizontais e que parece estar no prolongamento de um cercado de estacas de madeira. Veste um mantô de tecido escuro, de gola ampla, aberto sobre uma blusa certamente de seda sintética, de colarinho redondo, fechado por 7 grandes botões brancos, sendo que o 7º quase não dá para ver. Nossa, que detalhista, né? Então, essa estratégia de escrita, de observação de detalhes, é uma espécie de... É uma tentativa de fazer com que a escrita se prolifere. Eu falo um pouco disso da minha pesquisa. Então, assim, eu tenho tão pouco para escrever que eu vou partir dessas descrições para tentar ir aumentando essa escrita. Para, de uma certa forma, ter o que falar, já que as minhas memórias não estão lá. E, Tatiana, é interessante, porque tudo que a gente está conversando, né, a gente vê que todas essas estratégias que talvez tenham... ele já era criador de palavras cruzadas, depois participou do grupo o Lipô, que tem toda essa questão matemática de forçar a linguagem para outros caminhos e tal, mas isso nele não é só lúdico, né? Não. Uma questão que tem, a questão da guerra, né, que aniquilou milhares de pessoas, milhões de pessoas, é a questão da vida pessoal que ele foi vítima, né? Os pais foram vítimas da guerra, né? Então toda essa armação, essa estrutura, né? Essa arquitetura dessa obra, né? Esse maquinário que ele não é meramente um jogo, é algo muito fundo, né? Muito mais complexo do que uma pessoa que acha que ele só está fazendo uma brincadeira matemática, né? Não, eu acho que foi um dos últimos eventos que eu participei, surgiu essa questão, como o Perrec pode ter humor ou fazer o lúdico em meio a temas tão pesados. Então talvez seja uma estratégia, né? Fazer o lúdico, mas a gente sabe que por trás desse lúdico tem todas essas questões envolvidas. Por exemplo, essa Rue Villain, ele escreve uma série de poemas seguidos por fotos. Né? Isso eu mostro um pouco no meu doutorado, que é também uma continuação do Lieu. Então, ele usa essas fotos que ele tirou ali para o projeto Lieu, escreve poesia, e a poesia se chama La Clôture, que seria o fechamento, o encerramento dessa rua que está se fechando.
Mas dentro dessa... Não é só uma rua se fechando, né? Tem todo um léxico ali que fala de morte, de fechamento, de encerramento, né? Que vai nos levando, inevitavelmente, a pensar em várias questões, né? Quando ele usa 11 letras para a composição do poema, ele está fazendo uma alusão à data em que a mãe foi realmente declarada como desaparecida, né? Porque ela foi deportada para Auschwitz. Então tem uma série de implicações que estão ali, às vezes, implícitas, que a gente precisa ir esmiuçando mesmo, não tem como, né? Uhum. E aí a gente acaba pensando na ideia do Proust, que é assim, o autor, se a gente for pensar num autor francês, né, que é mais conhecido e que tem como símbolo a ideia da Madeleine como esse disparador de memória, né? Que, assim, ele deu uma mordida na Madeleine e aí a memória dele se abriu e ele conseguiu... A memória involuntária, né? Isso. E aí no Perrec é uma questão muito... É o contrário, é voluntária. Eu tenho que criar estratégias para chegar nessa Madeleine, porque ela não vai chegar sozinha. É totalmente o contrário. Então, só para avisar você, Tatiana, a gente tem 4 minutos antes de encerrar, porque você sabe que aqui nas lives, quando dá 1 hora, o Instagram corta. Então, vamos tentar fazer um fechamento em 4 minutos, mas 4 minutos dá para falar bastante coisa. Acho que você consegue dar suas palavras. Eu acho que eu só queria, assim, talvez não tenha ficado muito claro só essa questão do duplo texto que aparece no W. Sim. Então, é isso que a gente acabou de falar aqui. O resumo seria, ele escreve um texto autobiográfico e que tem essa aparência de neutralidade, de objetividade, e trabalha mais com documentos e com informações do que necessariamente com sentimentos. E, por outro lado, ele escreve um texto intercalado a esse texto, que é um texto fictício, né? Então, eles vão se intercalando. Um capítulo é autobiográfico, o outro é fictício. Tá. E esse capítulo fictício trata de uma ilha ficcional, distópica, que trata de questões de uma ilha onde estão acontecendo Jogos Olímpicos e que vai dando detalhes assim bem peculiares sobre o que acontece, né? Como é o sistema de competição, como funciona a questão do que é aleatório, do que é justo, de como as pessoas vão conseguindo sobreviver ali naquele espaço. Então, existe um longo caminho entre esses dois textos que vão se cruzando ali na sua leitura, para que no final você compreenda o que realmente é aquela ilha, né? Sim. E aí a gente, só no final a gente consegue, exatamente no final do livro a gente consegue fazer um contato entre as duas escritas. Olha que você precisa ler o livro todo para entender o porquê dele ter usado essa alegoria da ilha para falar para escrever junto com a sua própria autobiografia. Então ele usa o que é indizível para ele no texto autobiográfico, ele coloca no ficcional. Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Sim. E, Tatiana, tem muita gente pedindo aqui, perguntando se a sua tese, a sua dissertação estão disponíveis. Então, é só entrar no banco de teses da USP e você, Sim. pelo nome da Tatiana Barbosa Cavallari, você encontra tanto a dissertação, que é mais do que nós estamos falando hoje, quanto o trabalho mais recente, que foi o doutorado, né? A gente está em um minuto antes de terminar. Eu queria agradecer você, Tatiana. Acho que foi muito interessante. Acho que dá vontade de você voltar para contar mais para frente, voltar para contar mais coisas do Perrec para a gente. E foi muito legal, viu? Obrigada pela visita aqui nas Letradas. Eu que agradeço. Para mim foi uma oportunidade de pensar o que falar para um público que não o conhece e para tentar sair um pouquinho da nossa bolha, assim, né? De tentar falar um pouquinho com mais clareza, explicar melhor, às vezes, o que a gente acha que é tão claro. E agradecer vocês. Excelente. Agradecer vocês pelo convite. E se depois precisarem das referências, eu posso passar todas. Dos livros. E a gente agora vai tentar salvar aqui para quem quiser ver, ou, né, para você poder também compartilhar, né, com mais pessoas, né, Tatiana? Tá muito ótimo. Obrigada. E, gente, a semana que vem a gente está de volta com a Ana.